Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o Gary. Mais um mês acompanhando e vamos ver como é que o fundo tá, o que eles estão fazendo e tudo. Ele tá concluindo, né, a compra daquele portfólio é, lá do Carrefour. E vamos ver como é que o fundo vai ficar, né? Ainda, cara, a comunicação muito ruim, isso é um fato, a comunicação muito ruim dessa compra até agora, tipo, ficou tudo meio no ar, assim. Eu até peguei aqui uns fatos relevantes, relatórios antigos, pra gente conseguir mais ou menos calcular a coisa de como é que o fundo vai ficar após isso, né? Tipo assim, sei lá, tipo, o trabalho que deveria estar sendo feito pela gestão, a gente tá tendo que fazer. De toda forma, a cota do fundo hoje negociando a 8,50, ele sempre ficava ali próximo dos R$ 9 e tal, quando muito 9,10, quando pouco, tipo 8,90. Aí deu uma mergulhada boa, chegou a bater menos de R$ 8, né? E agora tá em 8,50. Aquela coisa, né? Desconfiança, o pessoal meio assim com a situação e normal, isso acontece. Então a gente vê aqui, né, o fundo é um fundo híbrido, né, agora, um bi 400, pagou 9,2 centavos, valor patrimonial a cota subiu, mas é engraçado, se a gente pegar o relatório que eu vou mostrar para vocês, o patrimonial desse fundo já foi 9,50, né? Caiu bastante durante esse ano. A liquidez de quase 10 milhões são quase 300 mil cotistas. Na base de comentário, cenário de mercado, tal, cenário macro muito ruim. E aí ele comenta, né, que com essa queda que toda está tendo, que os fundamentos do gás estão sólidos e tal, não sei o que, sem qualquer alteração que justifique a volatilidade. Não, alto lá, eu discordo disso aqui. O fundo no tocante a fundamentos e tal, você pode até falar que tá tudo ok, não perdeu fundamentos, ok. Mas falar que não tem nada que justifique a volatilidade apresentada, claro que tem. Claro que tem. Vocês pegam o momento macro do jeito que tá, vocês alavancam o fundo dessa forma, a comunicação tá muito pífia, muito ruim. Só falar, compramos um portfólio do Carrefour de 700 milhões, tá, mas e aí? Com esse dinheiro, tipo, não comunica as coisas tudo de uma vez, sabe? Parece que fica dourando a pílula, entregando as coisas pela metade e tal. Então vamos ver se no próximo relatório se já tem maiores informações dessa compra do Carrefour, como é que ela vai ser estruturada, quantos por cento em CRI, quantos por cento em dinheiro, como é que fica o caixa do fundo e tudo mais, sabe? Tipo, cara, sei lá. Teve também a emissão que foi horrorosa, né? A emissão abaixo do VP e tudo. A gente pegou eles no pulo. Teve a reavaliação do patrimônio dos ativos do fundo, né? Os ativos aí. Os antigos, né? Ativos do Gary, na época do Galg. Tivemos um aumento de 5,2%. E ainda vai ter a avaliação dos ativos do GPA e do Matheus. E a gente fica de olho aí, que foram os novos imóveis que entraram nesse fundo. Aquele comenta da venda de ativos, né? Do BRF Visa do GPA Campinas. Tá caminhando. Fala um pouco da compra do Carrefour. Que, cara, se a gente pegar e for olhar mesmo a compra, for olhar o fato relevante, é um fato relevante muito ruim, que não explica muita coisa, não deixa nada muito claro, é um fato relevante bem resumidão, para não falar outra coisa. E simplesmente fala que eles celebraram um acordo com a Carrefour, 725 milhões de reais, mas não fala como isso vai ser pago e tudo mais, não, sabe? Não não traz a fotografia do fundo de forma completa, né? Mas enfim, então ele comenta a transação. A transação em si é boa, galera. Os imóveis e tal, a ideia por trás, isso tudo é ótimo, né? Porém, a gente precisa de ter uma fotografia melhor, principalmente como é que fica a alavancagem do fundo nesse momento. Porque desde que o fundo mudou um pouco o que ele quer fazer com o caixa, o que ele pretende fazer e tudo mais, não ficou muito bem colocado essa fotografia, né? Mas enfim. Então ele fala, aqui como é que o fundo vai ficar após a compra dos imóveis do Carrefour. Cara, vai ficar legal, vai ficar mais renda urbana do que logístico. Lembrando que esse logístico dele aqui tem industrial aqui no meio, então tipo, ficando mais renda urbana ainda ajuda a reduzir um pouco o risco do fundo, traz imóveis, na minha visão, até mais sólidos do que esses industriais que ele tem. Ele fala da sexta oferta, captou 200 milhões de reais, até que foi boa, não foi ruim, dado o momento e tal, consegui captar 200 milhões de reais. Segue falando de fila de pão aqui, né? Meus padeiros. E vamos lá. A parte de performance do fundo, a gente tem aí o guidance para o próximo pagamento, né? No último pagamento, que já, data que eu tô gravando, já aconteceu.
Não temos guidance no primeiro semestre, imagino eu que deve ficar para o próximo relatório. Aqui a gente vê DRE de novembro, gerou 9,3, pagou 9,2. Rentabilidade, ganho de cotistas, aquela coisa toda. O portfólio em si do fundo, que essa fotografia já não considera os imóveis do Carrefour, então não vou nem ficar perdendo muito tempo com isso. Próximo relatório a gente vê aí os imóveis que foram comprados. E aqui a alavancagem que é o ponto que gera dúvida e que não está nada muito claro. Por quê, galera? Porque lá atrás, quando ele comprou o portfólio do Grupo Mateus, deixa eu pegar aqui. Quando ele comprou o portfólio do Grupo Mateus, era uma transação de 843 milhões de reais, né? Que ele iria realizar. E aí, dentro dessa compra, desse portfólio, ele comenta, né, que essa aquisição do portfólio ia ter um consumo de 500 milhões de reais disponibilidades do fundo, que na época era de 721 milhões de reais, então o fundo ainda sobraria com 221 milhões de reais. Sendo que parte dessa compra ia ser com a quitação antecipada dos CRIs e parte ia ser da parcela equity que ele tem que pagar aqui em 24 meses e tal, e tudo mais, né? E aí, galera, é aquela coisa que fica meio assim, que a gente precisa entender um pouco melhor dessa questão, porque ele mudou um pouco o que ele quer fazer, né? Ele não vai mais pré-pagar essas dívidas. Tudo bem, não tem problema, até porque o caixa tá rendendo muito bem e tudo, é uma dívida relativamente barata, então não precisa quitar ela para ontem. Você pode pegar e sustentar essa alavancagem sem maiores problemas? Com certeza. Mas eles precisam explicar um pouco melhor, né, dessa alavancagem, como é que vai ser realizado e tudo, como é que o fundo vai ficar, desses 876 milhões de reais. Quanto está comprometido da parcela equity daquela compra lá de trás? Quanto está comprometido de uma possível parcela equity do Carrefour? Né? Como é que vai ficar o fluxo de amortização para os próximos anos aí, já considerando os CRIs do Carrefour? São várias perguntas que deveriam ter sido respondidas há muito tempo. No primeiro momento que o fundo for comprar o ativo lá do Carrefour, já tinha que vir explicar, sabe? Os caras ficam fazendo fato relevante pela metade, para não falar outra palavra, e aí a gente fica vendo navios. Tipo, cara, é difícil demais. Aí depois fica assim, não tem nenhum motivo para a cota do fundo tá 8,50. Claro que tem. Emissão desastrosa, falta de informações, não tá nada claro. Então vocês têm que, o pessoal da guarda tem que acordar pra vida, tem que ser muito claro. Tem que falar assim, olha, galera, nós temos aqui quase 900 milhões de reais em caixa. 900 milhões de reais em caixa. Tantos milhões a parcela equity da compra que a gente fez lá no início do ano, que em teoria era para ser parcelado em 24 vezes, eu acho que tá falando aqui no relatório passado. Cadê? Isso aí, 24 meses. Então ainda faltam tantas parcelas de tantos milhões de reais, né? Compra do imóvel Carrefour, 700 e quase 800 milhões de reais, que é praticamente todo o caixa que o fundo tem hoje. X milhões em CRI, X milhões em dinheiro, né? E esse dinheiro vai ser pago da forma XYZ, né? Ah, tem venda de 2 imóveis, tem o GPA Campinas e tem o BRF Visa. Beleza, BRF, como é que vai ser essa venda? Né? Quanto de caixa que volta pro fundo e tal. Sabe, falta isso, cara. Fica falando de pão, relatório, fila de pão, não sei o que, mas ladainha. Ah, que tal casa de análise recomenda. Até outro dia, um monte de casa de análise recomendava DEV HCTR. Então, tipo, cara, foda-se, né? Então, assim, precisa ser tudo mais bem descrito para o cotista, explicar para o cotista de fato como é que essa disponibilidade hoje, como é que ela fica nos próximos 2, 3 anos. A gente precisa ter uma clareza muito boa nisso. A gente já está num momento macro muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Então a gente precisa de ter uma clareza muito boa para saber se vale a pena comprar esse fundo ou não. Porque a gente está vendo o fundo hoje negociar 8,50. E aí, tá barato ou tá caro? Eu confesso para vocês que eu não consigo te dar essa resposta perfeita nesse momento, porque eu preciso saber a disponibilidade, preciso saber como é que o fundo vai ficar, quanto de caixa vai consumir, como é que vai ser o caixa do fundo né? Não dá para saber. Não dá para saber de forma clara. Beleza, hoje tem 800 e tantos milhões de reais. 866 milhões de reais parado em caixa. Tá. Dessa grana. Quanto vocês vão usar nesse primeiro momento? Né? Ah, agora, a partir desse momento agora, os CRIs do GPA lá que vocês compraram aqui em portfólio, vocês não vão pré-pagar mais as operações. Isso aí é um fato consumado, beleza. Colocar isso tudo de forma bem clara, porque não adianta nada chegar e falar, hoje o fundo tem 15 anos de obrigação parada em caixa. Tá,
Mas como é que vai funcionar essa história? Cara, eu confesso que tá muito nebuloso. Tá parecendo o XPML. XPML lá atrás, vocês lembram do XPML? A gente bateu pra caramba, mexendo o saco pros caras poderem fazer uma descrição melhor da alavancagem. No final saiu, que bom. O Gary tá na mesma situação do XPML. Você não consegue entender, tipo, as informações perdidas, e a informação ali, tem que junto. Cara, porra, tem que ler um ano de relatório pra entender essa merda. Pelo amor de Deus, cara. Queria ver na cara. Faz aí o relatório da forma decente e ajuda o cotista a conseguir entender de fato como é que vai ser. Mas a gente fica aguardando, vamos ver e tudo. Essas vendas, principalmente essas vendas, principalmente o do BRF Visa, vai ajudar a reduzir um pouco a alavancagem e tal. Então vamos ver aí se no próximo relatório a gente vai ter uma fotografia um pouco mais clara e melhor desse fundo, né? Principalmente a parte passiva. Galera, passivo de fundo imobiliário não dá pra brincar, não dá pra gente ficar levando passivo de não, tá tudo bem, vamos lá, empurrando isso com a barriga. Não dá. Fundo com muito passivo, a gente precisa de uma descrição muito boa do passivo. É igual o TRXF. TRXF foi um também que a gente ganhou a briga de colocar pra gente como é que vai ficar o passivo do fundo. Lembra do TRXF? Também brigamos pra caramba sobre isso? Pois é, cara, a gente tem que continuar brigando, porque a gente precisa de ter informações para conseguir julgar se o fundo tá barato ou se o fundo tá caro. E não é com base em valor patrimonial. Galera, quando tá nesse nível de informações, digamos, que estão faltando, para mim, cara, você pode usar. Não adianta você usar nada para conseguir precificar o fundo. Você não consegue, de fato, fazer uma precificação correta. Essa é a minha opinião. Você pode usar todos os métodos possíveis e imagináveis, spread NTNB, cara, for fazer o que você quiser. No final, você não consegue fazer um cálculo perfeito, você não consegue ter a real noção. Por quê? Porque você precisa entender melhor o passivo. E, cara, a gente já viu aí em vários fundos passivos da dor de cabeça. Você vê o BLMG, XPPR. Então, cara, não brinquem com a alavancagem, né? Vamos ficar bem atentos. Vocês sabem disso. Eu fui cotista do Gary durante grande parte desse ano. Quando eu comecei a ver que o negócio estava ficando meio esquisito, eu falei, tchau, obrigado. Saí fora, que bom, né? Foi na emissão, né? Quando fizeram aquela emissão, eu olhei aquilo e falei, cara, não, você tá sacanagem, é mais caro. Saí fora. E agora tô aí, tô de fora. Valeu a pena. A aposta se pagou, porque saí, botei o lucro no bolso, né? Tinha o meu preço médio nesse fundo, era tipo R$9 por aí, próximo de R$9. Vendi um pouquinho acima, não fiz um lucro grande, vendi tipo, R$9,10 e tal. Um pequenino lucro. Mas tá aí, o Jacota tá 8,50, chegou a bater R$8. Então, tipo, só ter feito essa saída tática, pra mim tá ótimo. Se eles trouxerem uma clareza maior sobre a alavancagem, a coisa ficar um pouco mais decente e tal, não sei o quê, aí a gente avalia se dá pra pensar em voltar. A gente começa a colocar as coisas na balança, né? Coloca uma emissão abaixo do VP, uma alavancagem XYZ, aí você vê, tipo, e aí, a 8,50 que eu negocio hoje, vale a pena ou não vale a pena? Como eu disse, eu só consigo dar essa resposta para vocês quando tiver a fotografia desse passivo de forma um pouco mais decente, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Fui!